Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Estamos aqui ainda, eu e você, eu, professor Elias Santana, estamos aqui ainda falando sobre a redação discursiva da prova do Enem, não é verdade? Aqui no nosso projeto da Universidade Aberta Leonel Brizola, e sei que você também quer fazer parte dessa história, sei que você quer colaborar para a construção de um Brasil melhor. Portanto, precisamos conhecer bem, precisamos agregar conhecimentos para alcançarmos postos ainda mais relevantes na sociedade brasileira e, claro, trabalhar para que o outro, ou seja, os nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos irmãos brasileiros também possam ascender socialmente. Tudo bem? Para que isso ocorra, meus amigos, claro, quero dizer a vocês um pouco sobre possíveis temas que acho que são bons para a tua proposta do Enem, para que você possa pensar, para que você possa ler e para que você possa, claro, treinar. O primeiro deles é o tema sustentabilidade. Tema forte, tema extremamente cotado, tema que já foi abordado parcialmente em propostas anteriores do Enem, mas que agora merece, claro, uma atenção especial. Sustentabilidade, tema muito forte. Além disso, escassez de água e urgência de preservação desse recurso. Meus amigos, estamos vivendo no Brasil uma crise hídrica. Pensamos em um país que tem recursos hídricos em abundância e que, de maneira paradoxal, sofre com escassez em algumas regiões do país devido à má gestão desse recurso. Então, um tema também que é importante para a sua prova. Mobilidade urbana, nós estamos vivendo no Brasil uma situação de caos urbano, em que as pessoas estão gastando demasiado tempo para deslocarem-se de casa ao trabalho, da escola para casa, e essa falta de mobilidade, claro, entrava os serviços, faz com que a sociedade esteja estagnada. Então, a mobilidade urbana necessita de atenção. É outro tema bom para a sua prova do Enem. Brasileiros politizados, estamos vivendo em uma era em que o brasileiro parece conhecer mais, e esse parecer conhecer mais, não estou dizendo que ele conhece, mas esse parecer conhecer mais dá a ele mais liberdade e mais vontade de opinar, principalmente via as redes sociais. Então você pensar, muitas pessoas comentam, né? Por incrível que pareça, hoje não conhecemos mais toda a escalação da seleção brasileira, mas conhecemos a escalação dos ministros do STF. Ou seja, o brasileiro parece que conhece um pouco mais. E qual é o reflexo disso? É positivo? É negativo? Ele conhece o suficiente? Ele não conhece o suficiente? Peraí, ele tem de estudar mais? Ele tem de respeitar o outro nas diferenças? Tudo isso são tópicos importantes para este tema. Tecnologia e interatividade. As redes sociais conectam o Brasil e o brasileiro, como nenhum outro povo do mundo, gosta de interagir socialmente pelas redes sociais. Por esse motivo, um tema que já foi abordado e que merece a tua atenção com certeza, principalmente porque muitos dos movimentos populares hoje ocorridos no Brasil nascem daqui, da interatividade promovida pela tecnologia. Outro tópico importante que merece atenção, os limites da liberdade de expressão no ambiente virtual. As pessoas hoje vivem virtualmente. Existe um Elias, pessoa física, existe um Elias, pessoa virtual. E essa pessoa virtual do Elias precisa saber respeitar os limites da liberdade de expressão. Até porque, se eu, Elias, falo o que eu quero, eu posso desagradar alguém. Ou seja, eu faço uso da minha liberdade e a minha liberdade acaba cerceando os limites, acaba cerceando as liberdades de outrem. Por esse motivo, tema fundamental, tema importante e que pode aparecer na sua proposta do Enem. Legal? O respeito às diferenças. O Brasil é hoje um país que vive uma crise de intolerância. E ainda mais nós, né? Um povo tão mestiço, tão miscigenado, tão misturado, e a gente está desrespeitando as diferenças. É héteros com gays, são gays com héteros com gays, héteros com héteros, flamenguistas com botafoguenses, palmeirenses com corintianos, eles e nós. A segregação social hoje traz um estado que aparentemente ruma para níveis de extremismo, principalmente no que diz respeito à violência. Então, um tema que vale a pena ser tratado pela proposta do Enem, o respeito às diferenças. Não é porque o outro pensa diferente de mim que eu devo anular a existência do outro, que eu devo ignorar a existência do outro. Até porque na história da humanidade as diferenças sempre existiram. E nós precisamos, mais do que nunca, saber conviver com essas diferenças. Outro tópico importante, crescimento da violência no Brasil, no país. O Brasil hoje vive uma crise da violência.
No Brasil hoje nós temos violência espalhada por quaisquer regiões do país. Não podemos mais dizer que a violência está restrita aos grandes centros, às grandes metrópoles. A violência está generalizada no país inteiro, da metrópole ao interior, da capital mais industrial à capital mais política, à capital mais esquecida. Todos hoje sofrem e temem com a violência. Por esse motivo, vale a pena falar um pouco sobre este tema, pensar sobre este tema para a sua proposta do Enem. Mais um tópico. A capacidade do brasileiro em meio às adversidades. Nós tivemos neste ano uma mostra muito relevante de que o Brasil é um país de pessoas que gostam e que conseguem se superar, que conseguem se reinventar apesar de tudo, apesar de problemas econômicos, apesar de problemas políticos, apesar de problemas pessoais. O brasileiro é um povo que consegue se renovar e renascer das cinzas. Ou seja, você pensar na capacidade do brasileiro em meio às adversidades, tema que foi tão tratado, por exemplo, ao longo da realização das Olimpíadas, poxa, um país com inúmeros sofrimentos, com inúmeros problemas, com crises em diversos segmentos da sociedade, mesmo assim consegue ter o sorriso no rosto e ainda realizar eventos com primazia. Tudo bem? Preconceito racial. Nós já tivemos temas ligados a preconceito. O preconceito racial em si ainda não foi tratado e que merece respeito e que merece destaque. Portanto, pode aparecer também na sua proposta do Enem. Questões de saúde no Brasil. O Brasil hoje tem um problema de saúde pública, na verdade. As pessoas não têm o acesso devido a médicos, hospitais, medicações, acompanhamentos. Por esse motivo, é necessário pensar no novo modelo de saúde pública. Ou uma saúde pública que consiga resolver os problemas, ou que o brasileiro tenha mais capacidade de alcançar esses meios da saúde. Não pensar só no Estado que fornece, mas pensar em uma parceria, em uma mão dupla entre sociedade e Estado. Tudo bem? Então você pensar também nas questões de saúde no Brasil também é um tema muito importante. Bullying, causas, consequências e soluções. Você pensar no tema bullying é você pensar como as escolas brasileiras são formadas hoje, porque o termo bullying invadiu o cotidiano escolar e por ter invadido o cotidiano escolar, claro, merece atenção, merece destaque. O último tema que não coloquei aqui, que quero que você se lembre dele, porque pode ser que apareça na sua redação discursiva, é o envelhecimento no Brasil. Veja que hoje a expectativa de vida do brasileiro aumentou, o brasileiro aparentemente vai viver mais, e precisamos pensar em novos modelos de previdência. Veja que há uma discussão hoje profunda sobre a reforma da previdência no Brasil. Talvez um dos temas que possa ser tratado é como o brasileiro envelhece. Qual é o envelhecimento do brasileiro hoje? Para que nós possamos discutir e também nos conscientizarmos acerca dessa temática. Esses todos são temas que acho importantes. Detalhe, isso aqui são temas que acho, como disse a você, para que você treine, para que você estude, para que você pense. Tudo bem? Em nenhum momento eu quis adivinhar. Ficarei muito feliz, claro, se dessas propostas aqui apresentadas por mim, uma delas for a da redação do Enem. Mas isso aqui é para você treinar. Se o tema for diferente desses aqui que apresentei, obviamente, o mais importante é que você tenha treinado alguns desses temas e você tenha segurança na hora de compor a tua redação discursiva. Além disso, recomendo a você que no dia da prova, ao receber o teu caderno de provas, primeiro passo, leia a proposta de redação. Segundo passo, comece a resolver a prova objetiva. Terceiro passo, retorne à redação. Não comece a prova redigindo o texto, porque quem começa a prova redigindo o texto perde muito tempo. Assim como também, não deixe para conhecer tudo da redação ao final. Porque se você deixar para conhecer tudo da redação ao final, primeiro, você vai se assustar com a temática apresentada. E segundo, você vai ter aquela impressão de que perdeu inspirações que a própria prova poderia te dar, tudo bem? Aproveite todo o tempo de prova para ser uma inspiração para a composição do seu texto. Tudo bem, meus amigos? Dessa maneira, portanto, encerro com vocês esses dois blocos, esses dois vídeos de dicas para a sua produção da redação do Enem. Estamos sempre conectados, estamos sempre aqui unidos na Universidade Aberta Leonel Brizola. Além disso, estou sempre fazendo trabalho em redes sociais destinados à língua portuguesa. Você consegue me achar no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tudo bem, meus amigos? Então, um grande abraço do professor Elias Santana. Até a próxima.